Olá! Existe uma história muito interessante que fala de um professor de filosofia e esse professor estava um dia dando a sua aula, já era no final do expediente, quase no final da aula, era noite, os alunos estavam cansados, doidos para tocar o sino e eles saírem para suas casas. Depois de um dia difícil de trabalho, estavam lá na aula de filosofia. A história conta que lá no fundo da sala, um aluno daqueles que ficam lá no canto e geralmente não fazem perguntas nenhuma ou só atrapalham a aula, parte do grupo que não faz nada, só bagunça, muitos falam assim. Ele estava lá atrás e no finalzinho daquela aula levantou a mão. E quando ele levantou a mão, todo mundo se admirou. Disse: professor, e já era agora de terminar a aula. Ele faz uma pergunta, o professor olha para trás, pois não, o que foi? Professor, qual o sentido da vida? Os alunos ficaram desesperados. Uma pergunta dessa, numa hora dessa, na hora de terminar a aula, antes de a gente ir embora, de noite. Isso vai levar horas para ser respondido. O professor então disse: eu vou responder você de uma forma mais clara possível. Mas a história que o professor pediu a todos para ficarem calmos, porque eles ficaram agitados com aquele horário, né? E então abriu a sua carteira e da carteira ele tirou um pequeno espelho. E ele mostrou o espelho para a turma e disse: vocês estão vendo esse espelho aqui? Todo mundo viu, mas ninguém entendeu nada. Disse: pois é, quero contar a vocês o que é o sentido da vida. Um dia eu estava caminhando, era adolescente, e de repente, quando eu percebi, eu estava caminhando na beira da estrada, lá perto de casa. Tinha acontecido um acidente, uma moto tinha quebrado, estragado, batido por lá. E já tinha sido levado, tanto o motoqueiro quanto a moto. Mas no chão ficaram alguns pedaços de vidro, pedaços de espelho do retrovisor. Eu achei bonito aquele espelho e peguei aquele pedaço maior que eu pude. Claro, para ele não me cortar, não me ferir, não cortar minha roupa, eu fiquei esfregando ele no chão até aparar a ponta e aquele pedaço ficar o mais viável possível, né? E guardei esse pedaço comigo, é esse pedaço de vidro que está aqui, de espelho que está aqui, que eu uso. Durante muito tempo eu andei com esse espelho, diz o professor para os seus alunos, e eu olhava para esse espelho, ficava me admirando. Eu era adolescente, depois jovenzinho, ficava observando meu cabelo, observando as feições do meu rosto através desse espelho. Um dia eu estava olhando para mim mesmo através do espelho e à luz do dia o sol bateu em cima do espelho, refletiu nos meus olhos, que eu fiquei cego na hora, não vi mais nada. E eu entendi que aquele espelho podia também servir para isso e passei a fazer essa brincadeira. Por onde eu ia com o meu espelhinho, eu refletia a luz do sol em lugares escuros. Se eu estava perto de uma árvore escura, eu procurava o sol e fazia com que a luz refletisse e batesse na árvore. Se eu via uma caverna escura, eu ficava manejando o meu espelho de maneira que o sol batia e refletia lá, iluminava aquela escuridão da caverna. E assim eu fui fazendo, fui me acostumando. Por onde eu ia, via um lugar escuro, procurava o sol, fazia o reflexo então do sol bater no meu espelho e chegar lá naquele lugar escuro, iluminava como se fosse até uma lanterna aquela luz refletida no espelhinho que eu tenho. Até hoje eu tenho esse costume, sabe? Muitas vezes eu uso o meu espelho para refletir essa luz. E assim eu descobri o sentido da vida e eu quero passar para vocês. A primeira coisa que eu entendi é que os acidentes, as coisas difíceis, as coisas quebradas da vida podem ser usadas ainda. Se soubermos trabalhar com as situações difíceis, se soubermos trabalhar com as coisas que nos quebram, com as coisas que nos perturbam, nós terminamos criando objetos que podem ser úteis para nós e para os outros. Mas o maior sentido da vida eu descobri quando o sol bateu no meu olho e brilhou. E aí eu entendi o que significava aquele momento na minha existência. E a partir daí, sempre fiz isso. Sempre refleti a luz. A luz vinha em mim e eu refletia. Hoje estou aqui refletindo, disse o professor para os seus alunos, o conhecimento. Quem quer sabedoria, eu dou sabedoria. Quem quer conhecimento de alguma letra, eu dou o conhecimento da letra. E quem quer sobre Deus, eu dou Deus também. Aquele professor concluiu falando que o reflexo que ele mais tem prazer de emitir para as pessoas é o reflexo de Jesus Cristo. Por incrível que pareça, chocou-a muito, mas ele disse que o sentido da vida era refletir Jesus. Sabe, essa história é para servir para nosso exemplo. Nós somos esse espelho, nós devemos refletir a luz por onde quer que nós passamos. E aí você diz: ah, pastor, quantas vezes eu estou numa escuridão tão grande,
A coisa está tão difícil para mim, o Senhor ainda quer que eu reflita alguma coisa. Como pode Deus me usar, sendo eu tão pequeno, tão falho? Sabe, você está certo, eu também me sinto tão pequeno, tão falho tantas vezes, não sei nem como Deus usa nossas vidas para abençoar pessoas. Mas aí eu me lembro de Jeremias. Jeremias, no capítulo 18, de 1 a 6, Deus disse para Jeremias: olha, você vai lá na casa do oleiro e vai ver o que está acontecendo. Você conhece a história, Jeremias 18, de 1 a 6? O oleiro está trabalhando no barro, está fazendo lá a sua obra e de repente o vaso se estragou. O que o oleiro fez? Jogou fora? Não. Coisa que eu acho mais linda desse texto, Jeremias 18, de 1 a 6, é quando o oleiro, da mesma massa que havia estragado, ele começa a trabalhar de novo e faz o vaso que bem pareceu bem, a coisa que lhe interessava. A gente pode ter muitos estragos na vida, mas tenha certeza de que Deus sabe como nos usar da melhor forma possível. Também lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, tem algo interessante. Paulo muito sabiamente diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. O tesouro é o Espírito Santo, é a luz de Deus. Nós somos os vasos de barro, para demonstrar que a excelência do poder, da luz dessa vida, do brilho dessa vida, não é nossa, ela é de Deus. É importante nós sabermos que Deus nos deu o privilégio de, mesmo sendo vasos de barro, sermos usados por Ele para brilhar para outras pessoas. E eu quero terminar com Atos 13, 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 47, diz assim: eu fiz de você luz para as pessoas de um modo geral. Eu fiz de você uma luz para as pessoas, para que você leve a salvação até os confins da terra, para que você leve a minha luz até os confins da terra. A verdade, o brilho não é nosso, o brilho é de Deus. Nós somos apenas espelhos. Quero que você entenda que ser espelho é o sentido da nossa vida. O que você tem refletido para as pessoas? O que você tem passado para o mundo? Tantos problemas, tantas coisas vêm bater na gente e a gente tem refletido o quê? Olhe para Deus, foque em Deus, mire para Deus e você vai refletir coisas boas para as pessoas. A luz que verão em você, você sabe que não é sua, é de Deus, mas as pessoas saberão, mas verão você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, um grande abraço e nos vemos no próximo Conversa, tá bom? Tchau, tchau, um abraço.